Davi, vou falar um pouco de você, até porque as pessoas estão nos assistindo. Você foi aprovado no concurso do Ministério Público de Minas Gerais, agora, e é servidor público do Supremo Tribunal Federal, até tomar posse, vai tomar posse em muito breve. Obrigado. Me conta um pouco de você aí. Assim, como é que você estudou, um pouco da sua história. Fica à vontade. Claro. Bom, desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Aos 19 anos, eu ainda na faculdade, cursava Direito aqui em Brasília, na UNB, e eu fui aprovado no concurso de técnico do Banco Central. Você começou na faculdade como técnico? Acho que era no 5º semestre, mais ou menos. E desde então, eu senti como é que era a diferença de estudar para concurso público de estudar faculdade. Tem um tempo e logo após eu passei também para técnico no Supremo Tribunal Federal. Assumi um pouco depois, em torno dos 22 anos, eu assumi como técnico no Supremo Tribunal Federal. E lá eu conheci toda uma outra perspectiva de trabalho, muito próximo. Desde o início eu fui lotado em gabinete. E depois de 2 anos trabalhando nesse gabinete, em meados de 2017, final de 2017, eu fui convidado para assessorar um dos ministros da corte. Assim, a experiência em termos de aprendizado no trabalho foi fenomenal. E guardo com muito carinho todo esse tempo. Mas o tempo de estudo foi muito reduzido, porque o trabalho como assessor exigia muito, principalmente em tempo. Então não era incomum sair do gabinete depois de meia-noite, muitas vezes 1 da manhã, 2 da manhã. Então o tempo de estudo, quando eu precisei estudar, eu sabia que ele precisava ser bastante otimizado. Então isso foi, essa visão, eu acho, da otimização do tempo de estudo foi muito importante para mim nesse cenário. E hoje eu obtive essa aprovação no Ministério Público de Minas Gerais como, de fato, a realização de um sonho. Eu sempre procurei o Ministério Público, sempre foi o meu alvo, o Ministério Público, acredito até, de certa forma, uma vocação. E hoje Deus me permitiu alcançar essa bênção, exatamente. Bom, você fez Direito na UNB, foi técnico desde o início, então você acostumou a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vou fazer algumas perguntas práticas. Você, depois de técnico no Supremo, né, você assumiu como técnico no Supremo e continuou estudando. Você passou a estudar quantas horas por dia ou por semana, mais ou menos? O meu ideal, em termos de estudo durante a semana, eram de 5 horas diárias. Então, aos fins de semana, normalmente pela manhã, eu entrava no trabalho pela tarde, então eu acordava cedo, tomava um café, ou às vezes nem tomava café e já ia estudar. Começava. E aí não era assim, todos os dias que eu conseguia alcançar 5 horas, tinha que fazer 4 horas. Mas o alvo eram 5 horas diárias durante a semana, e aos finais de semana, 7 horas por dia. Inclusive no domingo? Inclusive no domingo. Então você está falando que você fazia 25 mais 14, 39. Em torno disso. 39 horas por semana. Era o ideal. E não ficava esgotado, porque não tinha um dia de descanso? Como é que você compensava isso? Então, meu descanso era no domingo, mas não era o dia inteiro. Então, eu estudava em torno de 4 horas pela manhã do domingo. Era um estudo diferente, era um estudo de jurisprudência que eu fazia no domingo e de correção do simulado que eu fiz no sábado. Terminava a correção e estudava jurisprudência. Então, em torno de 4 horas eu parava. Aí eu parava, eu descansava um pouco com a minha esposa e em torno de 5h30 eu ia para a igreja, porque a gente fazia um ensaio, enfim, eu ajudava na questão da música. E aí o resto do domingo eu fazia outras coisas, não estudava. Então às 4 horas do domingo eu parava. Então vamos lá. A forma de você ter um domingo mais leve é porque você mudava o seu estilo de estudo. Exatamente. Então eu já disse isso várias vezes para alguns alunos. É preciso, para muitos alunos, no sábado, às vezes no domingo,
Eu acho que um dia de descanso tem que ter, eu sempre digo isso para os alunos, mas se não for ter, ou mesmo no sábado, mudar o estilo. Então, vou fazer exercícios no sábado. Domingo é o dia que eu tiro para fazer exercício, é o dia que eu tiro para ler jurisprudência, informativo, e é o dia que eu tiro para revisão, enfim. Tem que ser, às vezes, um lugar. Você estudava no mesmo lugar todos os dias? Não, mudava. Sábado e domingo eu mudava. Sábado, como eu pontuei no sábado, eu fazia simulado pela manhã e o sábado à tarde eu corrigia o que faltava, eu corrigia com bastante cuidado. Tá. Então eu demorava nessa correção. Então o estudo de sábado já era diferente sábado do e domingo, exatamente. Na semana era normal, lei, jurisprudência, alguma doutrina, videoaula. E no sábado simulado, correção de simulado, domingo jurisprudência. Então mudava um pouco. E eu ia para a biblioteca também, sábado e domingo, mudava o local também. Tá. Em relação a doutrinas que você adotava, fazendo perguntas muito técnicas, sim, porque as pessoas precisam saber disso. Você lia por resumos, por sinopses, por obras clássicas, por obras voltadas para concurso, como é que era basicamente? Acho que minha base doutrinária foi bastante diversa. Eu estudei sim por livros em algumas matérias, outras matérias eu não senti necessidade nem de doutrina, nem de sinopse, alguns pontos especificamente, alguns capítulos eu lia que eu já tinha eu tinha alguma afinidade da própria universidade do trabalho, e outras eu ia por videoaula. Então isso dependia da matéria. Dependia da matéria e da sua familiaridade. Exatamente. Eu li livros completos. Eu li doutrinas completas, por exemplo, eleitoral e direito ambiental, direito urbanístico, que são matérias do Ministério Público, eu li sinopses. Processo penal, eu li um manual de processo penal. Em constitucional não li nada, eu li alguns capítulos específicos. Você no Supremo... tinha alguma familiaridade. Claro, todo dia estudando o tema, todo dia exatamente, apreciando alguma coisa da Constituição. E aí, é claro, a gente vê esses memoriais que são apresentados, sempre a doutrina diz isso, não sei quem diz isso. Então você vai ler alguma coisa ali e você acaba estudando profundamente. Você disse que em alguma parte fazia videoaula. Você chegou a fazer o curso no seu período? Eu fiz o curso, eu fiz o plano anual em 2019, salvo engano. Dentro do plano anual eu fiz vários cursos. Certo. Só para o pessoal entender, claro. O plano anual é a assinatura de todos os cursos do CPU. Te dá acesso a todos os cursos do CPU. Isso, exatamente. Certo. E aí? Então, por exemplo, no âmbito do CPIURES eu fiz alguns cursos completos. Por exemplo, tributário, empresarial, penal especial. Eu não li livros. Na verdade, empresarial eu li sim o livro do André Santa Cruz, mas os outros eu fui apenas por videoaulas. Além de outras matérias específicas, vi aulas específicas de constitucional do Bernardo Gonçalves, Benal, do senhor, enfim. Eu pontuava, mas alguns cursos eu fiz completos. E isso eu fui formando a minha base doutrinária também por videoaula nessas matérias. Legal. Além dos cursos também que eu aproveitei bastante, principalmente os cursos específicos. Então, por exemplo, Minas Gerais, que foi o concurso que eu passei, eu fiz o curso da primeira fase. Então ali tinha algumas aulas, eu aproveitei bastante. Curso de segunda fase também, acho que serviu bastante para pontuar alguns pontos específicos. Bacana. Nesse sentido. Davi, você começou a prestar prova para o Ministério, que a carreira que você desejava era o Ministério Público, né? Deu certo, ótimo. Você começou a prestar quando essas provas? Eu comecei, na realidade, a prestar provas para a Defensoria Pública. Por mais que eu sempre almejasse o Ministério Público, no momento que eu comecei a prestar provas, os estados mais próximos em que era possível ir, os concursos que estavam presentes ali na época eram da Defensoria Pública. Então o primeiro concurso que eu prestei foi da Defensoria Pública de São Paulo. E acho que foi, agora eu não me lembro, mas acho que foi em 2019. Você se formou quando? Eu me formei há 3 anos. Então 2020, você teve os 3 anos de prática e passou para 2 meses depois foi a inscrição definitiva, assim, deu bastante certo. Deu bastante certo. E você está com quantos anos? Estou com 26. Vai ser bastante novo, né? Passou muito novo. Que bom, que bom. Você
Você chegava a estudar para a segunda fase antes de passar na primeira ou não? Primeiro passou na primeira e aí focou na segunda, como é que foi? Então, eu tive, posso dizer, talvez até uma sorte, entre aspas, de logo na primeira prova que eu ter feito de primeira fase, eu ter passado para a segunda fase. E não significa, posteriormente eu voltei a reprovar em primeiras fases, mas na primeira, nessa que eu fiz a Defensoria Pública de São Paulo, eu passei para a segunda fase. E eu confesso que eu tive um baque muito grande em ter passado muito cedo para a segunda fase. E minha primeira e segunda fase foi muito ruim, então eu senti um déficit doutrinário muito grande. Minha primeira prova de segunda fase foi muito ruim. Mas desde então eu vi, olha, eu preciso preencher algumas lacunas, principalmente doutrinárias, para encarar uma segunda fase, quando vier para um concurso que eu realmente queira. E então eu realmente pude estudar para a segunda fase só depois de passar pela primeira, porque eu consegui estabelecer um método de estudo bom para a primeira fase, e então eu normalmente passava nas primeiras fases que eu fazia, e a partir de então eu fazia um estudo bastante específico, focado para a segunda fase. Muito exercício e muita doutrina, que era uma coisa que normalmente eu deixava um pouco de lado para a primeira fase. Então basicamente sua rotina era a seguinte, vamos ver se eu entendi. Acordava cedo, cedo é o quê? Olha, cedo varia entre 7h30 e 8h30. A hora de acordar. De acordar. Sim, aí você acordava, sei lá, tomava banho, café e sentava para estudar. E aí começava tipo 9 horas. Na verdade eu acordava e já ia ver vídeo de aula, assim. Ah, tá. Eu tomava uma água e a videoaula me acordava, assim, eu posso dizer. Então 8h30 você começava as videoaulas. Por aí. E até que horas, assim, o estudo? Então como eu entrava no trabalho mais tarde, tinha dia que eu ia até 1h, tinha dia que eu ia até 1h30. Tá, aí ia pro trabalho, depois do trabalho não estudava mais. É isso? Dependendo do dia. Se eu tivesse amanhã mais enxuta, e, por exemplo, conseguir estudar 3 horas de manhã, eu voltava do trabalho e tentava estudar mais 1 hora. Tinha dia que eu voltava esgotado, aí eu via videoaula. Tinha dia que eu voltava, saía mais cedo, saía 9 horas, 9h30. Aí eu chegava em casa e ainda dava para ler alguma coisa, mais tranquilo. Eu acho muito positivo esse plano de estudar antes de entrar no trabalho. Porque quando você entra no trabalho, você vai fazer a sua função ali e ela vai demandar muito tempo. Você vai ficar desgastado, assim, de ter trabalhado o dia todo, cansado, estresse. E quando você sabe que você ter aquela mente livre para estudar é muito difícil. Muito difícil. Então, quem pode, eu sempre sugiro isso, quem pode tem que, primeiro, estudar. Ah, não, eu estou no escritório de advocacia, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Tenta combinar com o seu chefe no escritório de entrar 1h da tarde e ir até 9 da noite. E você sai, vai para casa, janta, dorme, descansa, faz qualquer coisa, mas tente fazer isso, porque se você começar às 8, às 7 e até meio-dia, você tem um estudo de muita qualidade, está descansado e flui. Qual a principal dificuldade que você teve nesse caminho? Acho que a minha principal dificuldade foi vencer a prova de segunda fase. Eu fiz mais de uma segunda fase, reprovei em pelo menos 3, salvo engano, 4 segundas fases. E assim, encontrar, como eu pontuei, o meu estudo da doutrina talvez pudesse ser mais organizado. Eu tive uma certa dificuldade de encontrar alguns temas de doutrina que me eram cobrados na segunda fase. Então, acho que isso foi entender a forma de estudo para a segunda fase foi o meu maior desafio. Saber condensar de forma otimizada a doutrina naqueles pontos mais específicos, no meu caso, para o Ministério Público, foi um grande desafio. E aí eu recorri tanto a livros, recorri a videoaulas também e consegui condensar num resumo até pequeno, que eu fiz depois de passar em segundas fases. E aí isso me ajudou bastante. E, bom, deixa eu ver se a gente consegue... você falou da sua dificuldade e em algum momento você já me disse aqui que você é uma pessoa de bastante fé
Em algum momento você duvidou da aprovação? Com certeza. Mas assim, não neste concurso, mas na aprovação da vida? E, inclusive nesse concurso. Nesse concurso, mesmo em Minas Gerais, eu saí da segunda fase, certo que eu tinha reprovado. E eu acho que a caminhada dos concursos, ela cansa muito. Cansa muito e às vezes a gente precisa ponderar até que ponto aquilo vale a pena. E nesse sentido, é muito engraçado que eu tenho um e-mail, se eu abrir hoje minha caixa, meus rascunhos de e-mail, eu tenho um e-mail que eu escrevi para o senhor, um pouco antes, inclusive, da minha prova de Minas Gerais. Eu não enviei. Só que eu escrevi, tenho ele escrito de rascunho. E nesse e-mail eu falava que realmente a caminhada dos estudos é uma caminhada muito árdua. E ela precisa ser ponderada até que ponto vale a pena. E eu acho que vale a pena quando você tem aquilo, o alcance, enfim, daquela carreira almejada, não como um sonho simplesmente, mas como uma missão, como uma forma de exercer a sua missão de vida mesmo. E isso dá muita força para continuar mesmo diante das derrotas. As derrotas, as reprovações nos concursos, elas são muito difíceis. Elas me abalaram muito. E encontrar em toda derrota, eu costumo falar que a derrota também tem a sua glória. E a glória da derrota é recomeçar. E saber enxergar na derrota, forjar um recomeço, um novo começo a partir da derrota, identificando falhas. Isso é possível quando você vê na caminhada dos concursos muito mais do que um sonho que você busca almejar, mas uma missão mesmo, de como você quer viver. Então, eu acho que isso na minha caminhada fortaleceu muito. Claro, isso tem muito a ver com a minha fé, esse tipo de missão que eu quero exercer. Mas eu acho que enxergar isso não só como um sonho, não só como um desejo, um querer, mas como uma missão, uma forma de vida em que você exerce mediante também o estudo para concurso, isso te dá muita força para você continuar, mesmo quando parece que não vale a pena, mesmo quando você se vê derrotado. Que é comum, acho que é muito difícil uma pessoa que se propõe a estudar para concurso não é derrotado, não é reprovado. Isso faz parte. E você tem que respirar fundo e recomeçar nesses tempos. Você tem que ver por que você está realmente fazendo aquilo. Se for um porquê que seja um porquê que fale no seu coração, acho que a desistência passa de largo nesse caso. É um senso de missão. Para mim foi um senso de missão. É o que fortaleceu a sua caminhada. Se você pudesse começar hoje, se você fosse começar hoje, agora, zerado, sem nenhum estudo, vai começar, você faria algo de diferente e o que seria? Sim. Eu não comecei sabendo o método de estudo que funcionava para mim. E eu tive que, como falei, otimizar. Hoje, de forma bastante objetiva, o que eu faria? Eu compraria um vademecum ou um caderno de leis e usaria um plano para leitura diária de lei seca. O CPIURES, inclusive, tem um plano diário de lei seca e foi o que eu utilizei. E faria essa leitura diária, depois completando com as jurisprudências, inclusive escrevendo do lado dos artigos uma jurisprudência aplicada, para ter aquele material condensado. E uma doutrina mais rápida, ali também dos lados dos artigos. Uma teoria, a teoria aplicável, principalmente no Código Penal, é muito possível fazer isso, direito constitucional também. Eu formaria esse material a partir da leitura de lei seca. Eu condensaria tudo num material só. Concomitantemente, alguns temas específicos de doutrina, eu abriria, que não seria possível escrever no meu vademecum, no meu caderno de leis, eu faria ou estudaria por grifos, né, e completaria se fosse necessário, seja por meio de um PDF, seja por meio de doutrina, ou se não eu mesmo faria um resumo, como eu fiz para as segundas fases. Então um tema, uma teoria, escreveria de forma bastante sucinta para ter ali de fácil acesso as teorias principais, isso para um estudo de segunda e terceira fase. Então seria isso. Para a primeira fase eu me focaria
na leitura de lei junto com a jurisprudência. E para a segunda fase eu teria um resumo bastante curto, assim, no máximo 300, 400 páginas em tópicos, e para me ajudar. Esse seria meu método de estudo se eu começasse hoje. Isso seria a sua base, pelo menos, ou como você estudaria. E fazendo essa doutrina. Aí, tanto por livros, ou sinopse, ou por videoaulas. Sim, dependendo da matéria, da sua familiaridade. Exatamente. Para a gente encerrar, e daqui para frente, o que você pensa? Tem algum projeto, algum sonho acadêmico, não acadêmico? Tenho. Eu estou bastante incentivado em começar a escrever sobre direito processual coletivo, não só processual, material também. Acho que é uma matéria que eu me identifico bastante, e no meu estudo foi alguma coisa que eu senti um pouco de falta de algum material mais condensado para estudar. Eu acho que tem espaço para isso. Processo e material coletivo também. Certo. Direito e material coletivo. Que às vezes é muito esparso, e algumas matérias que são menores as pessoas acabam deixando de lado. Perfeito. É um grande, há uma lacuna mesmo, é um grande espaço mesmo, faz muito bem. Escreva, não pare. E obrigado. Eu passei novo como você, e se eu puder te dar uma sugestão, é não pare de crescer. Nunca. Quem para se arrepende. Então, continue escrevendo, investindo na sua carreira, se dedicando como promotor, como estudioso do direito, porque isso faz muita diferença. Muito obrigado aí, e depois marcaremos mais cafés. Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço.